Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e assinantes do canal Em Foco. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer a vocês que vêm ao tempo todo aí fazendo o canal crescer. E essa semana, mais uma vez, fui surpreendido pelo crescimento do canal. Eu agradeço muito a vocês e peço que indiquem também aos seus amigos, façam essa rede crescer, pois o canal ele traz sempre novidades. Essa semana a gente tem uma novidade que é o card. Vai aparecer em cima da sua tela, lado esquerdo, um card do vídeo passado. Então, se você não assistiu e quiser assistir, você clica aí no card, ele vai trazer você para o vídeo passado. Sem mais delongas, essa semana vamos falar sobre um tema super interessante, que é o CID. O que é o CID? A Classificação Internacional das Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. É aquele código que quando você vai ao médico, o médico coloca ele como seu... a doença que você está. Primeiro, porque ele consegue com isso fazer com que você não se exponha com aquela doença, quando você for comprar um remédio, alguma coisa desse tipo. Não fica lá escrita a doença, fica lá o código. E esse código, ele é padrão. Foi uma forma que se organizou para que você pudesse ter identificado em qualquer lugar do mundo a sua doença. Então imagine que você vai aos Estados Unidos, ao Bangladesh, China ou qualquer lugar do mundo e lá você está acometido, sente alguma doença ou tem alguma doença já e você precisa ir ao médico. Como é que o médico vai saber o que é que você tem? Se a língua, se você não fala a língua, se essa doença aqui tem um nome e em outro país tem outro. Por exemplo, o Covid, foi como é uma pandemia, ele é mundial. Mas muitas outras doenças, como H1N1 e outras, elas têm seus nomes próprios nos seus locais. Então, em 1992, foi criado o CID, o primeiro CID, a primeira versão desse código internacional para que as pessoas pudessem ter a classificação das doenças. Então, para ficar um negócio mais prático de você entender, mais tranquilo, imagine você ter um celular iPhone. Então, o iPhone tem o 1, o 2, o 5 e aí vai. Então, a mesma coisa, a lógica do CID. Ele começou em 92 com o CID 1 e aí agora já está na versão 10, que é o CID 10. E o que é que ele tem? Ele permite entender muito sobre o que as pessoas fazem, adoecem e morrem e faz agir para evitar o sofrimento e salvar vidas. Uma vez que começa a se estudar sobre tal doença e como estudo mundial, ela começa a ter uma classificação. Pois bem, o CID, ele tem a explicação dele ter um código. Então vamos lá, você tem a neoplasia, que é os tumores. Então é o CID-10, que é a versão atual da doença, da nomenclatura. Estamos na versão 10 do CID. E aí, como é neoplasia, tumores, ele vai ter, por exemplo, C00 ou D48. Então, o CID-10, D48, identifica que é um tumor. Isso é um exemplo que eu estou colocando para que você possa entender. Doenças endócrinas, nutricionais, metabólicas, é o E00 ou E90. Mas todo ele está abaixo da base CID-10, que é a versão do CID. É muito curioso isso. Eu achei interessante, porque o CID, o objetivo da fala de hoje, é que o CID agora ele está vindo com a versão CID-11. E nessa versão, ele está entendendo as doenças da internet. Esse é o começo da nossa história de hoje. As pessoas estão ficando doentes com o advento da internet. Então, a internet, você tem pessoas que são viciadas nos celulares. Matérias muitas já passou aí de casamento que se acabaram, de pessoas que perdem o controle dos filhos, porque virou uma doença, tanto ele como os jogos na internet. E aí, essa evolução fez com que a entrada em vigor, foi feita uma reunião entre os Estados-membros em 2019, em maio de 2019, e na Assembleia Mundial da Saúde entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022 o CID-11. E é uma base de identificar as tendências estatísticas de saúde de todo o mundo e contém cerca de 55 mil códigos únicos para as lesões e doenças causadas até a morte.
Então a equipe da OMS recebeu mais de 10 mil propostas de revisão, ressaltando que o novo documento também reflete o progresso da medicina e os avanços da compreensão científica. Ou seja, o que não era doença no passado, agora está sendo compreendido como doença. O CID-11, ele aumenta, ele tem como base da sua forma, além de todos esses outros que eu falei, mas o ponto hoje do foco do canal, ele falar sobre os transtornos. Ou seja, o CID-11, ele traz transtorno do sono, ele traz impulsividade, transtorno de ansiedade, transtorno da depressão, transtorno da agressividade, da violência, isso sendo como base a parte da tecnologia. E aí eu comecei a pensar, poxa, já existe o INSS aposentando pessoas, colocando lá na situação até de afastamento do trabalho, por transtorno de ansiedade, por exemplo, e depressão. São transtornos de ordens psiquiátricas. Então, será que as doenças psiquiátricas, podem resultar em uma aposentadoria? Essa é a pergunta que eu quero deixar no canal hoje, que muita gente se faz, cada vez mais se reflete sobre isso. Se essa questão psiquiátrica, as pessoas podem ser, até quem sabe, aposentadas. Bom, segundo a OMS, até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Ainda de acordo com a OMS, houve 18,4% de casos de depressão no período de 10 anos, contado de 2005 a 2015, o que representa a cerca de pessoas, 322 milhões de pessoas no mundo tiveram depressão e foram afastados. Além disso, de acordo com a Previdência, em 2016, 75 mil trabalhadores foram afastados dos seus campos de trabalho em função do quadro depressivo. Bom, aí fica, e aí, o que seria isso? O que é que a doença psiquiátrica tem a ver? É preciso entender que são doenças psiquiátricas que elas podem resultar, inclusive, na aposentadoria. E o diagnóstico, o manual do diagnóstico estatístico de transtornos mentais, existem várias doenças psiquiátricas. Isso é o que usa o INSS para os trabalhadores segurados. E elas são depressão, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno psicóticos. Bem, esses são os quadros que mostram de doenças psicológicas que podem gerar aposentadoria ou afastamento do trabalho pelo INSS. E aí eu comecei a pensar, se no CID-10 já existia isso, e no CID-11 traz o aumento como um transtorno da impulsividade, da ansiedade, da depressão, da agressão e da violência, significa dizer que o CID-10 e o CID-11 existe uma coisa em comum, que é o transtorno da ansiedade. Eu comecei a pensar nisso e disse, isso vai ser a doença do século. Esse CID-11 ele vai começar a valer em 1º de janeiro de 2022. Vejam bem, estamos em 2020, em meados do ano. A gente começou hoje 1º de julho, meados de 2020, e em 2022, em janeiro, ou seja, teremos 1 ano e meio aproximadamente, entrará em vigor o CID-11, deixando o CID-10 para trás, absorvendo tudo que ele tinha, 55 mil tipos de doenças, e agora ele vem trazendo como CID-11 doenças novas, sendo ela a doença tecnológica. Então, eu quero deixar uma pergunta no canal para que vocês me respondam a pergunta lá embaixo nas anotações. A pergunta da semana é: será que teremos possibilidade de se aposentar uma pessoa viciada em tecnologia, WhatsApp, Instagram, jogos, o que for tecnológico? Será que terá capacidade de se aposentar uma pessoa dessa a partir de janeiro de 2022?
Esse era a contribuição que eu queria deixar para vocês. Agradecer o canal, indiquem se gostam da matéria. E eu queria que vocês deixassem as perguntas lá embaixo no canal, no comentário. Não deixe de dar um like, porque isso fortalece o canal, ajuda muito. E conto com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Que Deus nos abençoe.